E nesta semana, o governador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa o projeto de privatização da Sabesp, a Companhia de Água e Saneamento. E sobre isso, eu converso agora com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto, tudo bom? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Fausto, o que se explica nessa espécie de obsessão do governo de São Paulo de vender empresas lucrativas como a Sabesp? Bem, temos várias questões aí ligadas. Uma delas é uma questão claramente ideológica. Existe uma visão de que o Estado precisa ser desmontado e que diversos serviços, diversos interesses precisam ser passados para a iniciativa privada. Há por trás disso uma ideia de que a gestão da iniciativa privada seria melhor, independente do tipo de serviço, independente do direito. Mas é óbvio que há muito mais do que isso, né? Uma privatização de uma empresa do tamanho da Sabesp, da importância estratégica dela, ela também traz em si um conjunto bastante importante de oportunidades de negócio para o conjunto de setores. E aí, de alguma forma, é algo que precisa ser questionado. Afinal de contas, quem está patrocinando de fato esse debate sobre a privatização do saneamento aqui em São Paulo, especificamente da Sabesp? Mas vamos lembrar também que esse debate foi feito por dentro do Congresso, inclusive com a aprovação do novo marco do saneamento. Então, quando a gente está olhando para a questão do saneamento, nós estamos olhando que é um setor bastante lucrativo, um setor essencial e que, de alguma forma, vai se converter em ganhos financeiros, ganhos propriamente dito, de diversos setores da economia, não só nacional, como de fora. Eu acho que esse é um grande debate. Tem uma questão ideológica, mas também há muito interesse econômico permeando esse debate. E, Fausto, para a população, o que vai significar para a gente caso essa privatização seja concretizada? Bem, aí é o nosso dilema, né? O dilema de sempre. A gente vem assistindo e recentemente a gente viveu aqui em São Paulo a questão do apagão, vinculada a uma empresa, né, que foi privatizada e que de alguma forma prioriza o seu lucro imediato, ou seja, o curto prazo é o principal interesse das empresas que de alguma forma acabam executando esse serviço que uma vez privatizado. E aí a gente vê os dilemas, né? Primeiro que o serviço tradicionalmente piora, de um lado, e de outro o custo aumenta. E a gente viu isso aqui na Enel, mas não é só o caso da Enel, é só olhar o que tem acontecido, por exemplo, no sistema ferroviário do Rio de Janeiro, em que também você teve um processo de privatização e a qualidade piorou muito. Usa-se muito como referência a ampliação dos sistemas de telefonia, como a grande referência das privatizações, mas na prática, ali, para o conjunto da população, quando você vai ver, o que a gente assiste na maior parte dos casos que de alguma forma tem relação direta com a população foi aumento da tarifa e redução da qualidade do serviço. E é tão interessante isso, porque isso normalmente é o contrário do que se é afirmado, né? Se afirma que o serviço vai melhorar e que as tarifas vão abaixar, mas o que acontece é exatamente o oposto. Então, olhar para tudo isso é bastante estratégico e bastante importante que a gente converse com a população, porque o histórico não é bom. E a população sabe disso, porque ela assistiu isso, por exemplo, na privatização do setor elétrico. Então, o debate da privatização precisa ganhar espaço no conjunto da sociedade para compreender que um conjunto de serviços precisam sim continuar na mão do Estado, não só por uma questão financeira, econômica, mas também e principalmente por questões estratégicas. Perguntar justamente isso, da importância, né, de se manter setores estratégicos com controle estatal. Vamos pegar o caso agora da questão do saneamento básico e principalmente da distribuição de água. A água é um bem escasso hoje no mundo, né? A água é algo que é essencial para todas as nossas vidas. A água é um bem que precisa chegar a todos com qualidade, com segurança, para que as pessoas, inclusive, possam continuar sobrevivendo. Não é possível você simplesmente mercantilizar algo tão vital para a vida das pessoas, porque em qualquer momento este bem, que é bastante valioso, ele vai se transformando em algo de elementos de barganhas econômicas do próprio mercado. Quando a gente está falando no caso da segurança hídrica brasileira, a Sabesp cumpre um papel importante. Ela é a maior empresa de saneamento do Brasil e não só, né? Quando a gente olha para tudo que passa por dentro do debate da privatização da Sabesp, de alguma forma a gente está falando de garantir, do ponto de vista, inclusive, da própria soberania nacional,
que as nossas reservas hídricas continuem na mão do povo brasileiro. Isso vale para o saneamento, mas vale também para o setor elétrico. Não é possível que, por exemplo, o que aconteceu na privatização, que a gente assistiu na privatização da Eletrobras, a gente, de repente, tem um dos setores mais complexos do ponto de vista do setor elétrico, da interligação do Sistema Nacional Elétrico, privatizado e na mão, de repente, de interesses que não sejam interesse da sociedade brasileira. Então, quando a gente está olhando para setores estratégicos, como é o caso da energia, como é o caso da questão da segurança hídrica, como é o caso da saúde e da própria educação, a gente precisa olhar com bastante atenção, porque colocar isso a serviço do mercado, de alguma forma, primeiro, colocar isso a serviço do curto prazo, o interesse dos lucros fáceis, mas também, de alguma forma, colocar em risco o futuro da nossa própria sociedade, num prazo que a gente, de certo modo, nem sabe direito o que pode acontecer nos próximos 20, 30 anos. Perfeito. Fausto, obrigado, pela sua participação aqui com a gente. Um excelente final de semana e até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem. Boa noite a todos.